Bueno, nós estamos com a reunião com 11 países ibero-americanos, né, que eu coordeno esse grupo na Federação Internacional de Cineclubes. O que pegou mesmo foi o prazer de ver como esse grupo cresceu no movimento cineclubista internacional e como nós estamos construindo soluções para os problemas mundiais do cineclubismo, longamente arrastados e que agora nós estamos colocando soluções para eles. Fundamentalmente, quais são os problemas do cinema no mundo e, portanto, do cineclubismo, porque o cineclubismo é uma organização da sociedade civil, do público, em torno do audiovisual. Não é? É a organização desse público. Nossa questão é a defesa dos direitos do público. Não é? E qual é o grande problema para o cineclubismo funcionarem? Fundamentalmente, o acesso aos conteúdos e a liberdade de exibição. Então, o Grupo Ibero-Americano da Federação Internacional, nós criamos a difusora Cinesud, que é uma difusora que trata de conteúdos audiovisuais do mundo inteiro, livremente licenciados por Creative Commons, para todos os cineclubes do mundo. Os maiores problemas dos cineclubes no Brasil são a ausência de acesso aos equipamentos mais modernos, e a dificuldade do acesso aos conteúdos, sempre os conteúdos. Quer dizer, se você quer trabalhar com cinema, é preciso que o cinema esteja na sua mão. Mas no Brasil parece que cinemas são feitos, filmes são feitos não para serem vistos, mas sim para irem para as prateleiras. Dado que as majors, dado que a Motion Picture Associated, dado que a não existência da Ancinave, dado que a falta de regulamentação de vários setores do audiovisual brasileiro não nos permitem o livre acesso consagrado na Carta dos Direitos Humanos, há 60 anos atrás. Depois, na Carta dos Direitos do Público, que o Movimento Cineclubista Internacional produziu em 1987, e depois na Constituição Brasileira de 88, e depois na Convenção pela Diversidade Cultural da Unesco do ano passado. Então, o Brasil assinou tudo, topa tudo, mas não fez. Esse é um entrave histórico. Quer dizer, o Brasil sempre produziu muito e produziu muito bem. O cinema nacional é uma das coisas mais arregaladas no mundo. Quer dizer, o mundo se curva diante do cinema brasileiro. O Brasil está produzindo cerca de 80, 90 longa-metragens por ano. Quantos alguém vê no cinema, no shopping? A concentração das salas, a exterminação das salas de cinema populares, de calçada, de bairro, de cidade interior, que foi tudo massacrado pela concentração dos cinemas nos shoppings, nos cinemarques da vida, enfim, em que tudo está na mão da Motion Pictures. Antigamente existiam várias motion pictures, era mais fácil. Hoje em dia não, todas se renderam a uma. É um controle absoluto de mercado. É impossível romper com esta barreira sem regulamentação legal, sem que o Congresso Nacional, sem que o Executivo e o Judiciário desse país tome posição em favor do povo desse país, do público desse país. Então, a distribuição do cinema nacional é da pior qualidade, não acha buraco, não acha por onde, e a exibição pior ainda. Nem os filmes da Globo Filmes, que, enfim, né,
também é associada da Motion Picture, nem eles conseguem ficar nos cinemas do shopping. Quanto mais o cinema real brasileiro, o cinema diverso brasileiro, o cinema brasileiro que é feito nas mais diferentes regiões desse país, o cinema que é feito das mais diferentes formas alternativas nesse país. E aí o cinema de curta, o cinema de longa, o cinema de média, o cinema de ficção, é o cinema documental, é o cinema brasileiro que tem a cara do povo brasileiro, que paga a produção desse cinema brasileiro e esse cinema não é distribuído e este povo não tem acesso a ver o cinema que ele pagou para ser feito. Essa é a grande questão, essa questão não está sendo enfrentada nem pelo Executivo através do Ministério da Cultura, nem pelo Legislativo através do Congresso Nacional, e menos ainda pelo Judiciário, que trata isso como uma questão menor. O uísque entra no Brasil como uma bebida que tem similar nacional e paga alto imposto. Cinema americano entra no Brasil sem pagar imposto porque não há similar no Brasil. O Brasil não faz cinema, é claro, né? O Brasil, a coisa mais engraçada do Brasil, é o país que tem as melhores leis do mundo, as mais bem feitas leis do mundo, que nenhuma é cumprida e ninguém faz nada. Quer dizer, cadê o judiciário desse país? Cadê o Ministério Público? A lei do curta está em vigor. Como que ninguém cobra? Como que ninguém faz nada? É um absurdo, é uma vergonha essa situação. As cotas são cumpridas, entre aspas, são cumpridas da forma mais vergonhosa possível, numa situação de um ajeito cínico e não contestado oficialmente. Não? Porque a cota é feita como? Pega um filme brasileiro, enfia no meio de 12 filmes estrangeiros, entre Batmans e sei lá o que mais. Aí bota lá uma Xuxa e ponto, cumpriu a cota. Os outros 89 filmes brasileiros produzidos, ninguém viu, ninguém vai ver, ninguém sabe, vai continuar na prateleira. A questão das cotas é uma vergonha, porque é cumprido da forma mais descarada, mais cínica possível, e ninguém tomou atitude. Bueno, é complexo construir uma frase que resuma tanta tragédia, tanto genocídio cultural, como é feito com o cinema nacional. Mas eu vou me valer do meu grande mestre, Paulo Emílio Salles Gomes. Qualquer filme nacional nos diz mais do que qualquer outro filme estrangeiro. Para mim, essa é a realidade absoluta, porque é o filme nacional que conta a minha história, que dá a minha cara, onde eu me vejo na tela, onde eu me realizo enquanto cidadão. Portanto, eu prefiro não inventar frase, eu prefiro não deixar que esse país esqueça de Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes é o maior pensador contemporâneo do cinema brasileiro. Foi diretor, criou e dirigiu a Fundação Cinemateca Brasileira, sem dúvida, a Cinemateca é o acervo mais importante de toda a América Latina, um dos mais importantes do mundo, e um cara que escreveu um livrinho de 40 páginas, 40 folhas, 80 páginas mais ou menos, chamado Cinema Brasileiro, a trajetória do subdesenvolvimento, onde ele denuncia tudo que eu estou falando agora como se fosse novidade. Ele denunciava isso há 40, 50 anos atrás. Paulo Emílio Salles Gomes é, sem dúvida, o maior pensador contemporâneo, filósofo contemporâneo, militante contemporâneo, cineclubista, que raciocinou e traduziu o cinema nacional e o povo brasileiro.